bendecidos con toda bendición. Saudações a todos os nossos filhos amados e a todos os que nos escutam pela primeira vez e que são amadores da paz e da justiça de Deus. Não a dos homens terrenais, porque não é conforme o que agrada a Deus. Os amadores da luz e da verdade são aqueles que conhecem a verdade sobre Deus e se acercaram confiadamente ao trono da graça para achar oportuno socorro a tempo. Querem viver na luz eternamente e para sempre deixar de viver nas trevas que te matam. Esses são os justos que chegam até mim com sede e fome e são saciados de vida eterna. Mas os que querem viver na luz e também nas trevas não podem fazer isso em meu reino. Você pode chegar a mim coxo, mas assim que começa a me escutar e recebe minha palavra, é curado de toda claudicação. Essas pessoas que ficam dizendo: somos humanos e falhamos, mas seguimos salvos, estão muito equivocadas, porque em meu reino limpo não há enfermos, nem coxos, nem cegos. Aqui todos são curados. E se acabam essas claudicações? Claro, porque do que te serve receber a Deus, se vai seguir como um terrenal? Isso quer dizer que não foi iluminado, ou seja, não nasceu de novo do Espírito, e seguirá sendo um homem mortal, e um dia em breve morrerá. Os que querem a eternidade, mas não querem deixar os deleites passageiros, os desejos da carne, jamais entrarão em meu reino. O reino não é estar sentado em uma sede em qualquer lugar onde se prega Melquisedeque e Cristo Lisbete. O reino dos céus é quando em tua mente pôde desfrutar dos deleites do Espírito que permanecem. Quando você entende bem essa palavra que eu falo, toda a tua vida entra em ordem. Tua saúde, tua relação, teus filhos, tua prosperidade, tudo entra em uma glória bem linda e permanente. Não é que um dia está curado e no outro dia se manifesta algo em teu corpo? Ou um dia está próspero e no outro não tem o suficiente para pagar as contas? Me perdoem, mas isso não é entrar no reino dos céus? Ainda que esteja aqui sentado me escutando, se o que eu falo te entra por um ouvido e sai pelo outro, jamais verá mudanças em tua vida e morrerá como o resto do mundo que está nas trevas. Eu vim para mudar tua vida com minha palavra, que é a palavra do próprio Deus. É viva e poderosa, como diz em Hebreus 4, do 12 ao 16. Certamente a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o mais profundo da alma e do espírito, até a medula dos ossos, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A expressão penetra até o mais profundo da alma e do espírito, até a medula dos ossos, é uma figura que significa que chega até a intimidade de alguém ou de algo. Por isso o versículo termina: e julga os pensamentos e as intenções do coração. Algo que viria a fazer a palavra que traria o Cristo, a esposa de Deus. O próprio Senhor é quem trará à luz o que está oculto na escuridão e colocará ao descoberto as intenções de cada coração. Nenhuma coisa criada escapa à vista de Deus. Tudo está descoberto, exposto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, já que em Jesus, o ungido de Deus, neste tempo do fim, Cristo Lisbete, temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, apeguemo-nos à fé que professamos, porque não temos um sumo sacerdote incapaz de compadecer-se de nossas debilidades, mas um que foi tentado em tudo, da mesma maneira que nós, ainda que sem pecado. Assim, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para receber misericórdia e achar a graça que nos ajude no momento que mais necessitemos. Eu me compadeço de suas debilidades, mas também sei que podem morrer a esse corpo com desejos enganosos da carne. Se eu pude fazer, então vocês, ao ter minha palavra escrita em suas mentes, também podem fazer. Isso é, se está sendo guiado pelo Espírito, Cristo Lisbete, que te ajuda no caminho. A ideia é andar no Espírito e não satisfazer os desejos da carne. Se não está se deixando guiar por Cristo Lisbete, então vai no mesmo caminho que estão as virgens insensatas.
O caminho onde elas estão parece direito, mas seu fim é caminho de morte. Por isso a importância de ser guiados pelo Espírito de Deus nestes tempos do fim é para que não terminem em decomposição e na tumba. No tema de hoje, o mistério de Cristo revelado, vamos explicar qual é esse mistério que esteve tão escondido e por que não havia saído à luz até agora. Quando o ser humano entender que eu, uma mulher, sou Cristo e que vim para entregar a vida eterna que Deus prometeu, então entenderão a fidelidade de Deus com seu povo em cumprir suas promessas, e que também todo o que tiver sede de vida eterna a obterá quando reconhecer que Cristo está presente, revelando os mistérios que estavam ocultos. Hoje, nos últimos dias, é o tempo determinado para que toda a verdade de Deus seja aclarada pelo próprio Senhor. Por isso, Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, escreveu que não julgassem nada antes do tempo e que esperassem até que viesse o Senhor. Se Paulo diz, não julguem nada antes do tempo, então, até que não se manifeste Cristo nestes tempos do fim, ninguém deveria estar falando sobre os mistérios de Deus, porque só o Senhor seria o que os aclararia. Paulo escreveu várias vezes mencionando que havia mistérios ocultos sobre Deus, mas ele não os revelou, porque ele sabia que essa tarefa cabia a Cristo quando se manifestasse no futuro. Assim é como poderíamos identificar a Cristo nos últimos tempos, porque ela mesma seria a que revelaria todos os mistérios que estavam escondidos em Deus. Se eu falo o mesmo que falava o edificador e o mesmo que falam todas as chamadas igrejas no mundo, então eu não sou o Cristo e fico calada. Mas se eu estou falando coisas que nunca escutou, nem te passaram pela mente, então não se aparte de mim tão rápido. Me escute, para que possa entender quais são os mistérios que Deus deixou ocultos de todo ser humano até agora. Se Paulo diz que há um mistério sobre Cristo, então o único que pode revelar é o próprio Senhor. E assim aconteceu comigo hoje em minha manifestação. Também o Senhor disse a Daniel: mantenha em segredo essa profecia, sela o livro até o tempo do fim, quando a ciência aumentaria, porque só eu viria a aclarar e decifrar o mistério e a verdade. Prova irrefutável de que estamos no tempo do fim, já que as profecias desse livro não seriam reveladas, até que os muitos fossem limpos, embranquecidos e purificados. Os ímpios procederiam impiamente e nenhum dos ímpios entenderia, mas os entendidos compreenderiam. É minha palavra a que muitos entenderam e foram limpados, embranquecidos e purificados, mas os que não receberam minha palavra são os ímpios. E um ímpio é um desrespeitoso que não tem piedade e não quer sair das trevas. Essa sabedoria não a conheciam no tempo de Cristo Maria há 2000 anos? É agora na manifestação de Cristo Lisbeth, nos tempos do fim, onde se aumentou o conhecimento em vocês, já que lhes revelei esses mistérios, abri os selos do livrinho, o Evangelho Eterno. Como pode se identificar se eu sou o Cristo? Pela sabedoria que falo. Também em Apocalipse recordem que não havia quem desatasse os selos, pois graças ao Cordeiro Fêmea, que se manifestou para poder abri-los. Amém, aleluia! Em nenhum outro tempo se abriram esses selos. Cristo Lisbeth, em sentido figurado, é o esposo da igreja, e só estando colados à sua cabeça, Cristo Lisbeth, é que podem estar colados ao Pai, que é a cabeça de Cristo Lisbeth. O Pai não tem outra esposa. Eu sou a unigênita esposa de Melquisedeque. Assim é que podemos entender como é que Cristo Lisbeth, uma mulher, é a cabeça da igreja, que são seus filhos, da promessa, os espirituais. E é porque Deus Pai, Melquisedeque, é a cabeça de Cristo Lisbeth, sua esposa. Isso confirma que ela é o Espírito, já que é o Espírito que dá vida, e a carne para nada se aproveita, porque sem a mãe espiritual não pode ser iluminado nem ter vida. Por isso ela diz em João 6, do 62 ao 65. Que seria, pois, se visseis o Filho do Homem subir para onde estava primeiro? Aonde é que estava primeiro? Ela era.
e é uma com seu esposo Melquisedeque. Sempre foram eles, os que estavam juntos, como cabeça e corpo. Por isso o varão e fêmea foram criados à sua imagem e semelhança. O Espírito é o que dá vida, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A carne dá filhos para a carne, mas para nada aproveita esse corpo mortal, se não tem um Espírito que dá vida. É como um homem sem a mulher. Não pode ter filhos? Então, sem o Espírito, que é a esposa de Deus, não se dá à luz nem a filhos espirituais. Por isso, quando Cristo Maria explica a Nicodemos sobre nascer de novo, ele pensa em uma geração e nascimento físico, e pergunta como pode um homem mais velho voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Então ela diz: te asseguro que te contamos o que sabemos e vimos, e vocês ainda se negam em crer em nosso testemunho. Se não creem em mim quando falo de coisas terrenais, como crerão se falo de coisas celestiais? Se não entendem como foi a formação dos homens terrenais, menos entenderão as coisas celestiais que eu falo, de como nascem do Espírito. Mas há alguns de vocês que não creem, porque Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o entregaria. E disse: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for dado pelo Pai. Ela o que está dizendo é que, se o Pai não os gerasse, jamais poderiam ter nascido de novo nessa dispensação. O Pai sozinho não pode ter filhos espirituais. Através de mim é que sai a imagem e semelhança da fêmea, a mulher virtuosa e ajuda idônea. E a imagem do varão é o que eu os ensino de seu Pai. Por isso Cristo Maria disse a Nicodemos que todo aquele que não nascer espiritualmente não poderá ver o reino de Deus. Por isso diz: ninguém pode vir a mim se não lhe for dado pelo Pai. Mais claro nem a água? Um homem não vai falar assim sobre um nascimento com outro homem? E menos com um fariseu? Há muitos judeus praticantes que menosprezam a mulher e até têm uma oração onde dizem: graças a Deus por não me ter feito uma mulher. Por isso não quiseram receber a Cristo como mulher naquele tempo. E nesse tempo vai ser difícil para eles aceitar que o Messias que esperam é uma mulher. Veja como diz em Eclesiastes 11:5. Assim como não podes entender o caminho que toma o vento, nem o mistério de como cresce um bebezinho no ventre de sua mãe, tampouco podes entender como atua Deus, que faz todas as coisas. Os homens tentam entender como atua Deus quanto à sua criação, mas por não serem espirituais, não podem entender. Por isso é que esse livro é tão perigoso para os homens que não são guiados pelo Espírito de Deus. A Deus agradou deixar tudo escrito, como um mistério, para que só sua esposa os revelasse, e, através dela, todos que nascessem de novo teriam entrada ao reino de Deus. Não é um pai e filho, senão um pai e uma mãe. Os que vêm para fazer morada em ti, como diz em João 14:23. Respondeu Jesus e disse-lhes: o que me ama, minha palavra guardará. E meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos morada com ele. Nessas expressões como meu Pai, o Filho de Deus, ou o Filho do Homem, podemos ver como o mistério de Cristo está escondido. E por isso o mundo que lê a Bíblia pensa que é um filho varão, o que tem uma relação tão próxima com seu pai. E deixe-me dizer, por não entender o mistério do pai e do filho, que na verdade é pai e mãe, os homens do Oriente Médio, sejam os muçulmanos, os árabes, os judeus, todos maltratam a mulher. Essa maldição contaminou os outros países também. E quando nasce uma menina não se alegram, mas quando nasce um varão o tratam como rei. E as fêmeas sofrem em seu interior. Esses homens ignorantes pensam que Deus não teve esposa e que Deus não pensa bem da mulher e que para ele não é nada. Mas um filho sim é mais importante e o ama mais que uma mulher. O maltrato a essas mulheres se chama misoginia, que significa ódio, falta de confiança e desprezo para com as mulheres. Portanto, já podem imaginar o que vai causar a esses seres mortais quando escutarem que o Messias que eles esperam é uma mulher.
e que não existe nenhum mais além, nem tampouco os espera, 72 mulheres virgens, aos terroristas? Quanto lhes falta conhecer a Deus e deixar de ser tão teimosos, se matando e matando a outras pessoas, pensando que estão acumulando pontos para quando morrerem? São uns ignorantes, pobres? Terão oportunidade de me escutar, e se me aceitarem, não terão que se matar mais, mas sim terão que guardar meus mandamentos e viver em minha ordem perfeita de pureza e de paz. Veja como diz na carta aos Efésios 3, do 3 ao 6. Isto é, o mistério que me deu a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao ler isto, poderão se dar conta de que compreendo o mistério de Cristo. Esse mistério que em outras gerações não foi dado a conhecer aos seres humanos, agora se revelou pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Lembrem-se que só Cristo Lisbete é a que dá dons aos homens, e neste tempo, com minha palavra, foram feitos os únicos apóstolos e profetas de Deus. Isto é, que os gentios são, junto com Israel, beneficiários da mesma herança, membros de um mesmo corpo, e participantes igualmente da promessa em Cristo Jesus, mediante o Evangelho? Esse mistério que Paulo menciona, mas não revelou, é sobre os gentios, que juntamente com os judeus espirituais, são beneficiários da mesma herança, se unem ao povo de Deus e são circuncidados de sua mente pecaminosa carnal, a circuncisão não feita por mão. A revelação deste mistério é que todo aquele que crê em mim, a rocha do fundamento, será chamado filho do Deus vivente. Essa será a descendência dos filhos de Deus, e não por nenhuma carne judia. Deus é claro em dizer que a carne para nada aproveita. É o espírito que vivifica, mas para ter um espírito, tem que ter escutado a sua mãe espiritual para poder nascer de novo. Todos os que amem a justiça de Deus, seja judeu, paquistanês, americano, latino, chinês, brasileiro, africano, índio, não importa de que raça, nacionalidade ou religião é, se ama a mim e guarda minhas palavras, te darei a semente do Espírito e será filho do Deus vivente Melquisedeque Lisbete, o único Deus que dá vida aos mortais. Por isso, na carta aos Romanos 9:29 diz: E como disse antes Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, como Sodoma teríamos sido feitos, e a Gomorra seríamos semelhantes. Nesse versículo, Isaías está dizendo que o ser humano, se não nascer de novo no Espírito, seria como Sodoma e Gomorra, homens carnais e imundos. Por isso minha manifestação é a mais importante para o ser humano, nesses tempos do fim. A descendência que nos deixou o Senhor dos Exércitos se vê hoje, quando homens mortais nascem de novo, vão de mortais a imortais. Como Cristo Maria explicou a Nicodemos, o pacto de Deus com o ser humano é espiritual, e quando disse a Abraão, esse é meu pacto, que guardarei entre mim e vossa descendência, depois de ti, será circuncidado todo varão dentre vós. Essa figura é todo varão perfeito que nasça de novo, é circuncidado por Cristo Lisbete, não por mão humana, senão com a circuncisão, que consiste em despir-se do corpo pecaminoso. E isso só pode efetuar Cristo, a esposa de Deus que traz vida ao mundo morto. Todo ser humano que tenta buscar a justiça de Deus jamais a alcançará sem mim. Veja como diz na carta aos Romanos 9, do 30 ao 33. Que concluiremos? Pois os gentios que não buscavam a justiça a alcançaram? Me refiro à justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava uma lei que lhe desse justiça, não alcançou essa justiça. Por que não? Porque não a buscaram mediante a fé, mas mediante as obras, como se fosse possível alcançá-la assim. Por isso tropeçaram com a pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, mas o que confie nela não será envergonhado. A justiça que é pela fé é crer na que Deus enviou e ponto. Essa pedra é uma pessoa que pode te causar tropeço por suas palavras, que te diz que deve morrer a passada maneira de viver,
para poder agradar a Deus e viver? Isso mesmo foi o que aconteceu com as virgens insensatas. Se sentem envergonhadas por não ter chego à transformação no tempo do véu do edificador? Já se passaram 2 anos e elas estão tristes porque não viram a transformação que Satanás está prometendo? Vejamos o que diz na carta aos Romanos 11:25. Meus amados irmãos, quero que entendam este mistério para que se tornem orgulhosos de vós mesmos. Parte do povo de Israel tem o coração endurecido, mas isso só durará até que se complete o número de gentios que aceitarão a Cristo. Nesse 3º ano, vão ver como regressam muitas e muitas virgens insensatas, e se multiplica a descendência com os gentios, que nunca foram parte desse povo. Chamarei povo meu ao que não era meu povo, e no lugar onde lhes foi dito, vós não sois povo meu, aí serão chamados filhos do Deus vivente. Todos os jafeitas que se prendam a mim serão chamados filhos de Melquisedeque Lisbete. O mistério de Cristo revelado é que Cristo é Lisbete, a esposa de Deus, que ilumina a todos os filhos de Deus Pai Melquisedeque. Esses são a descendência de Deus, e por mim todos serão salvos. Por isso diz na carta aos Romanos 10, do 8 ao 21. Mas, que diz? Perto de ti está a palavra, em tua boca e em teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Que se confessares com tua boca que Jesus, que significa o Salvador, é o Senhor, e creres em teu coração que Deus o levantou dos mortos, serás salvo? Não pode pensar no Cristo de 2000 anos atrás, porque esse não foi o Salvador. O que salva e foi levantado dos mortos, em teu tempo, é Cristo Lisbete. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Da abundância do coração fala a boca. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira boas coisas, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Esse tesouro é na mente do homem. Eu quero que entendam que a salvação de Deus não é fora desse corpo. E a revelação da parábola do tesouro escondido em tua mente diz assim. Vejamos esse versículo em Mateus 13:44. Além disso, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo, que um homem acha e o esconde de novo, e cheio de alegria por isso, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ele não levou o tesouro somente, mas sim comprou o campo com o tesouro, dando a entender que esse corpo mortal é o campo onde está o tesouro, e quando eu paguei o preço por vocês, eu comprei o campo inteiro, e por isso não quero que morram, porque preciso de seu tesouro. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo que é Senhor de todos é rico para com todos os que lhe invocam. Não importa qualquer que seja, todos podem vir a mim, para ser embranquecidos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo mundo pensa que os nomes para invocar a Deus e ser salvos são Jesus ou Jesus Cristo ou Jeová. Bom, são muitos. Esses não são nomes de Deus, são títulos para ocultar o verdadeiro nome de Deus que seria exposto nos tempos do fim. Ah, e todos conheceriam seu nome porque Deus mesmo estaria presente para dizer, como diz o profeta Isaías, no capítulo 52, versículo 6. Portanto, meu povo saberá meu nome. Por causa disso, naquele dia, porque eu mesmo que falo, eis que estarei presente. Só aqui se conhece o nome de Deus, e é porque está presente. Deus é pai e mãe. E esse é o mistério que esteve escondido até agora. Não pode invocar a Jesus Cristo nem a Jesus, porque esse não é o nome sobre todo nome dado aos homens. Vamos ver como diz na carta aos Filipenses 2, do 9 ao 11. Por isso Deus também o exaltou até o máximo, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus, não diz no nome Jesus, senão no nome no nome do Salvador, que hoje é Lisbete, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Lembrem-se que os céus são vocês, os que foram iluminados e estão com os joelhos dobrados, ou seja, sentados em lugares celestiais juntamente com Cristo Lisbete. A terra são todos os moradores da terra que foram formados
na dispensação anterior como o homem terrenal. E debaixo da terra são todos aqueles que estão em sepulcros, o resto do mundo, que está morto. Mas não se ocupem, homens terrenais e sepulcros, que através de mim passarão de morte à vida. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Só em Rei de Salém se dá glória ao Deus Pai Melquisedeque, ao invocar o nome de Jesus Cristo, que é Lisbete. Por isso lhes disse que peçam em meu nome, Lisbete, ao Pai Melquisedeque, e receberão. Vamos ler esses versículos em João 16, 23 e 24. Naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Naquele dia nos confirma que não era o Cristo que estava presente há 2000 anos? Ela estava se referindo à sua manifestação como Salvador nos últimos dias, já que naquele tempo Cristo Maria não salvou ninguém da morte física. Até agora, nada haveis pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que vosso gozo se cumpra. Viram como ela sabia que não era naquele nome que tinham que pedir, senão no nome do Salvador que Deus levantaria dos mortos no futuro? E quando pedem em meu nome ao Pai, vocês se enchem de gozo, porque assim testificam que tudo o que eu falo é a verdade e que Deus Pai está comigo e com vocês. Escutem bem o que vou dizer, e quero que me provem nisso. Todo o que invocar o nome do único Salvador, que está presente neste tempo, Cristo Lisbete, será salvo da morte física. E o nome do Pai a quem se pede é Melquisedeque. Se você crê nisso, não será envergonhado. Te garanto, faça a prova e verá. E estou te esperando para que venha dar glória aos teus pais espirituais. Agora retomemos a carta aos Romanos. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam boas novas. Esses são meus santos anjos, que eu vim preparando por 2 anos, e agora foram enviados para salvar o mundo. Mas nem todos obedeceram o evangelho, pois Isaías disse: Senhor, quem creu em nosso anúncio? Assim que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Já lemos que se profetizou que Deus mesmo estaria presente, revelando seu nome e falando com os homens. Não pode ser palavra dos homens chamados pastores. Tem que ser Deus mesmo. Só em Rei de Salém Deus está presente, falando com os homens e revelando seus mistérios, porque estão escondidos em Deus. Assim diz a palavra, não estão escondidos em ninguém mais. E só Deus pode tirá-los à luz. E isso é o que vem hoje, em minha manifestação. Melquisedeque Lisbete, Deus na terra com os homens. Mas digo, não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra saiu a voz deles, e até os confins da terra suas palavras. Também digo, Israel não conheceu isso? Primeiramente Moisés disse: Eu provocarei ciúmes com um povo que não é povo, com povo insensato vos provocarei ira. E Isaías diz, ousadamente: Fui achado dos que não me buscavam, me manifestei aos que não perguntavam por mim. Mas de Israel diz: Todo o dia estendi minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Nesses versículos podemos ver que nas virgens insensatas está sendo provocado os ciúmes, quando escutam que os jafeitas, que não eram povo, agora são parte de nosso povo fiel, já que a missão sempre foi chegar às nações. Todos os insensatos que não querem se arrepender de seu pecado, de não crer em mim, são provocados à ira. Essas palavras são proféticas. E nesses tempos do fim, veremos sua ira manifestada ainda mais. Isso é simples. Vocês querem estar perto de Deus e viver eternamente em um corpo perfeito que não se enferma, não morre, só vive em uma ordem que agrada a Deus? Bom, então escute minha palavra, através de meus santos anjos, para que ouça os mistérios ocultos de Deus, que agora são revelados por Cristo Lisbete, a esposa do Deus Pai Melquisedeque.
e é revelado aos meus filhos fiéis para ir te salvar. Não endureçam seus corações e sejam dóceis à voz de Deus que fala hoje. Veja o que diz na carta aos Efésios 3, do 9 ao 12. E de fazer entender a todos a realização do plano de Deus, o mistério que desde os tempos eternos se manteve oculto em Deus, Criador de todas as coisas. O fim de tudo isso é que a sabedoria de Deus, em toda sua diversidade, se dê a conhecer agora, por meio da Igreja, aos poderes e autoridades nas regiões celestiais, conforme seu eterno propósito, realizado em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual, mediante a fé, desfrutamos de liberdade e confiança para nos aproximarmos a Deus. Não busque mais a Deus em outro lugar, porque está aqui falando com você e entregando todas as riquezas que são para os de humilde coração e querem viver uma vida em ordem, justiça e paz. O mistério de Cristo revelado é que Cristo é a palavra que você escuta hoje de mim, como diz em João 1, do 1 ao 5. No princípio, a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra existia no princípio com Deus. Deus criou todas as coisas por meio dele, e nada foi criado sem ele. A palavra deu vida a tudo o que foi criado, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão jamais poderá apagá-la. A criação de Deus começou quando eu comecei a falar, e trouxe luz aos homens. Eu sou Cristo Lisbeth, a mãe espiritual e esposa de Deus Pai Melquisedeque. A palavra se fez carne e veio viver entre nós. Está cheia de amor inesgotável e fidelidade. Viram sua glória? Glória da única esposa do Pai. Não existe outro Deus fora de mim. E isso é um alerta para todo mundo, todo ser humano sobre a face da terra. Se não se submetem a essa ordem de Melquisedeque Lisbeth, vem destruição, e é necessário para poder limpar a terra de toda a imundície. Não queremos que morra, mas se não conserta tua casa, que é tua mente, com esta ordem, morrerá e não viverá. Se você é sábio, você não deixará passar essa salvação tão grande que Deus está entregando em suas mãos? Entre em nosso site para que possam obter toda a informação sobre a verdade de Deus. A luz chegou ao mundo e queremos te dar a vida eterna. Sua salvação está ao alcance de seus dedos, em reidesalem.com e netgracia.com. Os amamos para sempre e nos vemos em breve. Amém? Aleluia!